Lembrando disso aí, porque o homem bateu na mesa de novo, ó. Bateu na mesa. Bateu na mesa de novo. Isso. Aí deixou meuzinho lá chateado. Você tem que perguntar pro cara que vai ficar meio que assim, um pé aqui e outro ali, hein? Então, meu tetra vai ficar chateado com essa batidinha na mesa, porque a última vez que o homem bateu na mesa e falou que ia acontecer um negóciozinho, aconteceu. O Nova Iguaçu batalhou para jogar no Maracanã, o Vasco já emitiu mais de 60 mil ingressos, esgotou o setor sul, que é onde originalmente fica a torcida do Vasco, e esgotou a tetra também o setor norte, ou seja, é um Maracanã vascaíno em busca de uma classificaçãozinho. O Ramon deu combustível. E os motivos para acreditar no campo? Não, assim, essa resposta do torcedor do Vasco que tem sido fundamental para o Vasco buscar, né, ter esperanças de dias melhores. O Vasco está sofrendo muito. O Campeonato Carioca, no jogo, ele já, por si só, já seria favorito, porque tem um investimento e um elenco melhor. Mais opções o Ramon. Agora, quando ele bate na mesa ali, ó, tô batendo aqui na minha mesa também. Ele podia falar assim, ó, vamos classificar porque o Nova Iguaçu perdeu a oportunidade de matar o jogo. Hoje aqui já era para estar quase classificado. Ele podia fazer isso. Ele podia ter feito isso. Porque foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. O Vasco escapou de tomar ali 2, 3, e aí a situação fica muito mais complicada. Né? O Nova Iguaçu, até por questões financeiras, também é importante jogar no Maracanã. Né? O Nova Iguaçu é o mandante. A renda, sabe que a torcida do Vasco é apaixonadíssima e é enorme. E ela vai mesmo. Ela lota São Januário, ela lota o Maracanã, ela lota em Brasília, ela lota no Nordeste. Por isso, quando eu falo assim, o torcedor tem que encher quando ele acredita no seu time, quando ele confia no seu time. Ainda mais quando tem um time bom, né, torcedor do Palmeiras? Quando o teu time é muito bom. Você tem que lotar onde for. E a do Vasco, mesmo o time sendo com limitações, ela vai, porque ela está sedenta de comemorar, de disputar a parte de cima da tabela. Só vive brigando para não cair. É muito sofrimento. Então, assim, tem um time hoje um pouco melhor. O Ramon tem mais opções, né? Eu estou falando para nível de Campeonato Carioca, tá bom? Então, ele é favorito. E aí, agora, jogando no Maracanã, com quase 70 mil vascaínos, né? Vai ter torcida do Nova Iguaçu também, mas 70% ou 99% torcida do Vasco. Né? Então, quase 70 mil torcedores vascaínos. Isso é um combustível para tirar a vantagem que o Nova Iguaçu tem. Qual é a vantagem do Nova Iguaçu? É o empate. Sim. E o bom time organizado. E o Vasco vira o favorito, por quê? Porque tem um elenco com mais qualidade, com mais opções, e tem essa torcida linda, maravilhosa e apaixonada com a torcida do Vasco. Então, assim, jogando no Maracanã, as chances aumentam e muito. O Vasco se torna favorito, mas é melhor jogar. Não pode dar a chance que deu no primeiro jogo, que o Nova Iguaçu poderia ter aproveitado um pouquinho melhor. Né? Marcado os gols quando surgiram as oportunidades ali, quando o Vasco se abriu mais. O Nova Iguaçu perdeu algumas boas oportunidades, fez um jogaço, jogou muito bem, encarou o Vasco. E vai encarar de novo, porque o time se preparou para isso, abriu mão até um pouquinho da Copa do Brasil, poupando alguns jogadores, para estar todo mundo inteiro, né, como o Ramon disse, nós sofremos na semana anterior, jogamos contra o Água Santa e fomos jogar o jogo. Agora é o Nova Iguaçu que vai acontecer isso. O Nova Iguaçu tirou peças fundamentais, importantes, poupou ali que estavam sentindo um desgaste, tem um time que vai estar inteiro, é o jogo da vida do Nova Iguaçu também, né? Uma possibilidade de ganhar uma classificação contra o Vasco dentro do Maracanã, esse Maracanã lotadíssimo. Olha que história, já está histórico a campanha do Nova Iguaçu. Parabéns a todos lá, jogadores, comissão técnica, diretoria, torcedores. Eu sou de Nova Iguaçu, eu tenho a minha raiz também no Nova Iguaçu. Eu joguei no Nova Iguaçu, eu fui campeão da Série B do Rio de Janeiro pelo Nova Iguaçu, subi o Nova Iguaçu para a primeira divisão e sou sócio fundador do clube também. Tenho a minha participação na construção dessa história bonita, né, que começou em 1990, do Nova Iguaçu e que hoje está colhendo frutos. E esse frutos pode ser mais saboroso passando pelo Vasco. Vasco que é o favorito para o jogo.
Nova Iguaçu tem a vantagem de empatar de novo, né? Se classificou melhor do que o Vasco na classificação geral da Taça Guanabara. Agora tem o seguinte, o Zinho trata de pontos importantes. A gente viu que não foi o Emiliano que falou, que foi o Ramon que falou depois do último jogo. Isso não é à toa. O Ramon é o cara que vem trazer a confiança. O Ramon é o cara que vem elevar a moral do Vasco e do torcedor. Ele é muito bom. E ele está fazendo mudanças diante dessas opções do Zinho, treinando mudanças também para dentro do campo. Ele, essa semana, desfez em alguns momentos aquela estratégia de 3 zagueiros que ele vinha utilizando, botou o Medel de primeiro volante de volta para jogar diferente, treinou o Rojas pela direita, treinou o Praxedes como segundo homem de meio campo. Então, ele também sabe que precisa modificar esse time para receber a pressão desse Nova Iguaçu. Esse é o ponto crucial, Dani, porque assim, as entrevistas, e eu tenho certeza que o jeito que o Ramon fala sobre esse espírito do Vasco nas entrevistas, é daí para melhor o que ele faz no vestiário, né? É daí com a linguagem da relação com o jogador, e ele é um mestre nisso, né? O Ramon Dias, ele é um grande personagem do futebol, um conhecedor do jogo, malandro da bola, no melhor dos sentidos, e esse discurso dele... Jogou alguma coisinha, né? Diz que foi um bom atacante, né? Reza a lenda que ele foi um bom atacante. Parece que ele jogou alguma coisa. O River Plate gosta um pouquinho dele. Esse discurso, ele funciona. Então, o que o Vasco tem como caráter de equipe, como postura, como espírito, principalmente nos grandes jogos contra times melhores do que ele, sobretudo nos clássicos contra o Flamengo, ou nos jogos onde a corda estava no pescoço do rebaixamento e o time responde, isso é muito mérito dele. Sim. Mas, assim, eu tenho dito aqui na nossa programação que o Vasco não pode ser só um time do espírito. O Vasco tem que ser um time mais constante, como time, no jogo mesmo, né? E acho que aí passa... o treinamento, e a semana foi importante para isso, porque o sistema com 3 zagueiros, que ele passou a usar regularmente depois do clássico contra o Flamengo, onde ele acertou na escalação para trancar mais o jogo, liberar os alas e tentar a partir daí ganhar, o jogo terminou empatado, ele nesse momento, ele tem feito do Vasco um time muito permissivo. A gente pega os jogos contra o Água Santa e contra o Nova Iguaçu, os times chegaram demais no gol do Vasco. Nos últimos jogos, quase 70 finalizações, nos últimos 3 jogos. Então, você olha para o meio-campo, então ficaram 3 zagueiros para liberar os alas, ficaram centralizados no meio-campo o Zé Gabriel e o Galdames, que chegou agora, que é bom jogador, mas não tem tanta pegada. Então, falta proteção, o jogo ficava muito sem controle. O Vasco é um time que ataca, mas é um time que sofre muito. A bola estava indo e voltando o tempo inteiro. O próprio Emiliano falou, depois do jogo contra o Água Santa, que no segundo tempo, né? O jogo ficou nessa loucura, e essa loucura não é boa para o Vasco. Então ele precisa, além do discurso de bater na mesa, não vá barrar, vamos passar, etc e tal, o time tem que ser mais sólido o tempo inteiro. Não viver só daqueles momentos onde ninguém acredita no Vasco, o Vasco vai lá e mostra que é confiável. Então me interessa ele, para esse confronto, desmontar a linha de 3 zagueiros, talvez colocar o Medel como primeiro volante para dar mais proteção, para tornar esse time mais dependente das suas virtudes ofensivas e não ficar tão à mercê das suas fragilidades defensivas. Sim. Porque o Nova Iguaçu é um pequeno, mas não é um pequeno que enfrenta o grande ali atrás. É um pequeno que vai e encara, como o Zinho falou. O pequeno fez uma campanha, né? Jogando. Fora da curva. Não só a campanha, mas jogando. E é legal do, né? do time Então, acho que passa muito por isso. Ele encara o adversário. Ele perdeu ali na Copa do Brasil pro Internacional, mas foi jogar com o Internacional. Que tem um elenco, né? Pode perder. Me tira uma dúvida aqui. A gente tinha falado muito do Esforça, né? Que entra bem, que é todo pegador e tal. Ele não está usando isso, pelo menos nos treinos, aparentemente, como opção. Ele opta pela experiência do Medel, pelo Medel, de repente, já está acostumado assim, a bola voltar um pouquinho mais para o meio da zaga. Mas tem o Esforça ali também para fazer o meio-campo com o Praxedes e o Galdames, se houver necessidade. Você toca num ponto que eu iria abordar agora. Né? Transmissão de pensamento. Muito obrigado pela lembrança, porque isso dá a possibilidade de ampliar o raciocínio. Por que eu tiraria o Medel de volante? Eu já não colocaria o Medel de terceiro zagueiro, porque ele atrapalhou o Vasco nesse jogo contra o Nova Iguaçu. Né? O Carlinhos é muito mais alto que ele, muito mais forte que ele. E nesse embate dele com o Carlinhos ganhou todas. Sim. Ganhou todas. Que briga pela artilharia do campeonato. Sim. Tem 8 gols marcados, estavam atrás do Pedro. E quando a bola bate e volta, você precisa de um volante, no mínimo, que tenha velocidade para acompanhar os caras que são rápidos no meio campo do time do Nova Iguaçu. Quem é o volante rápido que tem lá no Vasco? Rápido, minha senhora. Quem é que tem um volante lá? Esforça.
Porque quando ele entra no jogo contra o Nova Iguaçu, o time se estabiliza um pouco no meio-campo. Sim. Quando ele entra no segundo tempo, o time ele dá uma estabilidade no meio-campo. O Zé Gabriel fez um jogo horroroso no meio-campo do Vasco da Gama contra o Nova Iguaçu. Então, eu começaria com esforço. Se ele vai jogar com esforço o Zé Gabriel, com o Esforça e escolher um segundo volante para jogar, o Galdames, que eu acho bom jogador, né? De repente pode ser, mas tem que ser um volante rápido. Um dos volantes tem que ser rápido, porque os meias e os atacantes do Nova Iguaçu, o Zinho está aqui, conhece bem o time do Nova Iguaçu, eles têm muita velocidade, é muito toque de primeira e passa, toque de primeira e passa. Sim. Então, se não tiver ninguém que acompanhe esses caras na velocidade, e outra coisa, Informação. Só para te dar a informação de que o Esforço, inclusive, estou olhando aqui, foi convocado para a seleção sub-23 da Argentina. Mas... Pode jogar, tá? Tá tudo bem. É não. Só porque, assim, tá aparecendo, tá sendo olhado pela seleção argentina. Não, ele é titular da seleção sub-23. Então, acabou de ser convocado de novo. Mascherano é o técnico, né? Ele é um baita jogador, esse moleque. Ele entra, ele arruma o time. Agora, uma coisa que eu faria. Eu precisaria dar um apoio para o craque do time. O craque do time é o Payet. E quem é o apoio do Payet? Tem sido o Adson, né? Então, eu jogaria com o Adson junto com o Payet. Porque o Adson dá liberdade para o Payet. O Payet perdeu a bola. Quem é que volta? Adson. O Payet concluiu a jogada, tá lá na frente. Quem é que volta? Adson. Além de, Entendeu? no momento E com bola, ele tá jogando o Adson bem. se aproxima. O primeiro tempo do Vasco contra o Água Santa, que foi um tremendo primeiro tempo, o Adson se movimentou. O Adson, assim, de origem, ele vai pela direita. Mas ele tá geralmente perto de onde está a bola. Então ele é um ponto de apoio para o Payet muito importante. Eu também escolheria. Ele é o Payet, cara da Adson sustentação do lá na Payet. frente. Quem é que não gostaria de um jogador tipo Zinho? É o Adson, tipo Zinho. O Zinho É para dar camisa para ele agora? O quê? O Zinho, você falava assim, ô Zinho, quando o cara perder a bola, eu escutei muitas vezes o treinador falando na beira do campo, Zinho, perdeu a bola, se posiciona. Zinho, se perdeu a bola, entra aqui. O Juninho passava igual o louco, e ele gritava com o Zinho, ele xingava o Juninho. O Juninho passava, ele falava, onde você vai, onde você vai? Ele já vinha na do Juninho. Ou não? Estou falando coisa que eu não vi. Então, passava aqui... Passava o pessoal aqui. O Sampaio, ele brigava com o Sampaio. Se você passar, eu vou brigar com você. Fica aí, você tem que me ajudar aqui para dar uma assistência. Mas o Zinho era tão bom. Mas era melhor o Sampaio atrás. Então, olha lá. Tá vendo? Eu gosto quando ativa o modo modesto. Melhorou ou piorou o Vasco com essas opções do Ramon, Tetra? Não, eu vou te falar a verdade. Assim, eu tenho falado há muito tempo que eu respeito demais o Medel. Mas, assim, no meu time ele não joga mais. Não joga. Assim, ele é um líder, um cara, guerreiro, tem até o carinho do torcedor, eu entendo isso, eu vejo. Mas para uma situação como essa, o Vasco tem que vencer o jogo, tem que ganhar o jogo. Vai se expor, vai sair, vai jogar aberto. Não é isso que eu estou falando. Né? Mas você não precisa jogar com 3 zagueiros. E aí você percebe isso... Né? Porque eu tenho 2 zagueiros rápidos que conseguem marcar o Carlinhos e o outro sobrar, você vai segurar um pouco os laterais. Se você não tem os 3 zagueiros, aí o Paulo Henrique, né, que deve ser o lateral direito, o Piton, o lateral esquerdo, não vão mais ao mesmo tempo quando eles estão jogando de ala, que aí eles vão juntos. Né? Porque você tem 2 volantes, tem 3 zagueiros, os caras vão e viram os pontas. Mas para um jogo que você vai ter que propor o jogo, que você está com 70 mil torcedores, que você precisa vencer o jogo, eu abriria a mão dos 3 zagueiros. E não colocaria o Medel de volante, porque ele é lento. Eu não vejo ele com essa qualidade técnica para começar o jogo, para construir o jogo. Ele é o primeiro volante que vai começar o jogo. Então ele pode até ter o passe mais curto, mas aquela dinâmica, né? Aquela transição de sair mais rápido, a roubada de bola e sair para ligar com os meias, acho que ele não tem mais isso. Né? Então você ter o Esforça no time, o Galdames, mais jovens, mais dinâmicos, entenderam, viram a grandeza do Vasco, então, né, teria o Zé Gabriel, que é um primeiro volantão também, mas eu começaria com o Esforça e o Galdames, os 2 volantes, e com 2 pontas para você liberar o Payet, o Payet não precisa voltar para marcar tanto, né? O Payet vai ficar um meio atacante, defende no 4-4-2, ataca no 4-2-3-1,
né? Que aí o Payet vem e fica como meia centralizado atrás do Veguete, com 2 pontas. Eu começaria com o David e com o Adson, né? Você tem velocidade pelo lado, você já tem amplitude com eles dois, tem 2 laterais que chegam por trás apoiando. Abrirei a mão do Medel, mas ele não vai fazer isso, porque é o líder, porque é o experiente, porque é o cara que, né, pode mexer com o grupo, tirar um cara num jogo tão decisivo. Seria a minha opção, Se não vai tirar ele, eu acho que é um erro tirar um desses volantes e ele ser o volante, do time. Aí é melhor ele ser o terceiro zagueiro. Aí mantém o que estava antes. Eu enxergo assim o jogo. Pô, tem a opção Obrigado, de força Zinho. ali. Obrigado. As palavras do Zinho, você? sabe, concordando comigo, essas palavras me emocionam. Muito Ele obrigado. disfarçou tão bem que eu não ia nem chamar atenção pra isso. Não, por isso que eu... Dito Não entra isso, na pra dele, falar não do entra na dele, Fla-Flu... Dani. Não entra na dele, Dani. O artista tá inspirado, sextou com o artista. Eu vou criar um quadro nesse programa chamado Sextou com o Artista. Que tal, Tetra? A gente criar um quadro pra ele. Pô, sensacional. Não posso nem... Aí eu de casinha só vendo você. Eu vou só se for pra contar a história. Então, mas é isso mesmo. Ô, Zinho, é chegada a hora, Zinho. Eu sei, eu entendo o seu lado, mas é chegada a hora. Vai primeiro? Ele vai primeiro. E quero ver o Você quer? Cezinho. Quer ficar por último? Pensa no Cezinha ligando pra você. O que ele vai falar? Não, eu vou, assim. Não, o Cezinha é Fluminense, filho. Quem é E Nova Iguaçu é o Zinho. Não, Nova Iguaçu O também. Cezinha é de Nova Iguaçu, mas ele é tricolor. Mas ele é Nova Iguaçu, ele é Papo O Rio. Cezinha é meu parceirão, é meu parceiro de infância. Ele, o Fernandinho, o Claudinho, a galera toda lá, são tudo tricolor. Aí ficam pegando... Para de me enrolar. O problema deles comigo vai ser no sábado à noite, né? Porque aí os 3 vão ficar me ligando. Eu nem vou no Maracanã. Para de me enrolar, Vou assistir Crisan, em casa. César. Bom, vamos lá. Aqui não é o torcedor do Nova Iguaçu, não é o Zinho, né, que tem minha ligação com o Nova Iguaçu. Eu tenho que analisar o jogo em parcialidade. Como eu falei que o Vasco é o favorito, eu acho que o Vasco ganha o jogo. Vai ser jogo duro, vai ser jogo difícil. 2-1 Vasco. 2-1? Eu vou de 1-0 Vasco. Eu vou de 3-1 Vasco. Rapaz. De virada. Com os gols no final, assim, jogo parelho. Eu vou... A torcida do 3-0. Vasco deu até um pulo da cadeira agora. Vai ser rápido, Fala, só pediu Vasco. rápido? 3-0 Mas eu vou Vasco. torcer muito para não acontecer isso, tá? 3-0 Vasco. Vocês estão dando um placar elástico para o Vasco da Gama. O pessoal acreditando aqui no... Vai pra final do Ramon Dias.